Oi, tudo bem? O livro da mitologia de Thomas Bulfinch. Hoje quero ler um trecho do capítulo 7, o mito de Proserpina. Quando Júpiter e seus irmãos conseguiram derrotar os titãs, expulsando-os para o Tártaro, novos inimigos ergueram-se contra os deuses. Eram gigantes Tífon, Briareu, Encélado e outros. Alguns deles tinham 100 braços, outros respiravam fogo. Também eles foram finalmente subjugados e queimados vivos no bojo do Etna, onde até hoje se debatem procurando escapar e ao fazê-lo sacodem toda a ilha com terremotos. Sua respiração sobe através do cume da montanha e constitui-se naquilo que os homens chamam de erupção do vulcão. A queda desses monstros sacudiu a terra de tal modo que Plutão ficou alarmado e teve receio de que seu reino pudesse ser exposto à luz do sol. Em virtude de sua apreensão, montou em seu carro puxado por cavalos negros e saiu para inspecionar a região a fim de conhecer melhor a extensão dos danos. Enquanto estava ocupado neste trabalho, Vênus, que estava sentada no Monte Eris, brincando com seu filho Cupido, observou-o e disse: Meu filho, apanha as tuas setas com as quais pode vencer a todos, até mesmo o próprio Júpiter, e envia uma delas no peito daquele sombrio monarca que ali vai, o governante do reino do Tártaro. Por que deveria ele ser o único a escapar? Aproveita a oportunidade para ampliar o teu e o meu império. Minerva, não vês que até mesmo no céu alguns desprezam o nosso poder? Minerva, a sábia, e Diana, a caçadora, desafiam-nos, e há aquela filha de Ceres que ameaça seguir o exemplo delas. Portanto, se tens alguma consideração pelo teu interesse e o meu, une esses dois em um só. O menino abriu a aljava e selecionou a seta mais pontiaguda e de maior precisão. Então, vergando o arco contra o joelho, estendeu a corda e, estando pronto, atirou a seta especial bem no coração de Plutão. No vale de Ena, há um lago abrigado em meio ao bosque, protegido dos férvidos raios do sol. Nesse lugar, a maior parte do solo está recoberta de flores e a primavera é perpétua. Ali, Proserpina estava brincando com suas companheiras, colhendo lírios e violetas, enchendo com elas a sua cesta e o avental. Quando Plutão a viu, apaixonou-se por ela e a raptou. Ela gritou pedindo ajuda à mãe e às amigas, e quando em seu medo deixou cair as pontas do avental e as flores, sentiu-se mais triste ainda que essa fosse uma infantilidade comparada com as dimensões de seu verdadeiro infortúnio. O raptor atiçou seus corcéis, chamando-os pelo nome e soltando as rédeas cor de ferro para que pudessem correr mais velozes. Quando chegou ao rio Cíano e viu que não poderia atravessá-lo, bateu com seu tridente nas margens e a terra se abriu e deu a ele a passagem para o Tártaro. Ceres procurou a filha pelo mundo inteiro. A Aurora, de cabelos dourados, quando saiu de manhã, e Hespéria, quando trouxe as estrelas à noite, encontraram-na ainda ocupada com a procura. Mas o esforço foi em vão. Após muito tempo, exausta e triste, ela sentou-se sobre uma rocha e ficou ali, ao ar livre, durante 9 dias e 9 noites, sob a luz do sol, a luz da lua e as chuvas. O lugar é onde hoje se ergue a cidade de Eleusis, que era então a morada de um velho homem chamado Celeus. Este estava fora no campo, colhendo bolotas, fruto do carvalho, amoras e gravetos para o fogo. Sua filhinha conduzia para casa 2 bodes, e quando ela passou diante das deusas que se disfarçavam de velhas senhoras, assim falou: Mãe, e esse nome pareceu doce aos ouvidos de Ceres, por que te sentas aqui sozinha sobre as rochas? O velho homem também parou, embora sua carga fosse pesada, e implorou à velha que entrasse em sua modesta cabana. Ela recusou o convite, mas disse: Vá em paz e ser feliz com tua filha, eu perdi a minha. Enquanto falava, lágrimas ou algo semelhante, pois deuses não choram jamais, desceram por seu rosto até alcançar o peito. O velho homem compassivo e sua filha choraram com Ceres.
Foi quando o homem disse: Vem conosco, e não desprezes nosso teto humilde. É possível que tua filha seja trazida de volta a ti em segurança. Guia-me então, Ceres disse, não posso resistir a esse apelo. Ela então ergueu-se da pedra e foi com o homem e sua filha. Enquanto caminhavam, ele contou a Ceres que o seu único filho estava muito doente, febril e insone. Ceres parou e colheu algumas papoulas. Assim que entraram na cabana, encontraram tudo em grande desespero, pois parecia que o menino não poderia mais se recuperar. Metanira, a mãe, recebeu Ceres gentilmente, e a deusa debruçou-se e beijou os lábios do menino enfermo. No mesmo instante, a lividez deixou o rosto do menino e seu corpo readquiriu um vigor saudável. A família inteira maravilhou-se, o pai, a mãe e a filha pequena. Essa era a família do garoto, eles não tinham servos. Abriram a mesa e sobre ela serviram coalhos, creme e maçãs para comer com mel. Enquanto comiam, Ceres misturou o suco de papoula ao leite do menino. Quando a noite veio e todos estavam quietos, ela ergueu-se e, tomando o menino adormecido, passou as mãos nos lábios dele, dizendo 3 vezes o encantamento solene, e então o pôs sobre as cinzas. A mãe da criança, que estava assistindo às ações da hóspede, saltou adiante com um grito e arrebatou o menino, tirando-o do fogo. Então Ceres assumiu a sua forma real e um divino esplendor brilhou em torno dela, a todos fascinando. Mãe, disse ela, tu foste cruel em teu amor por teu filho. Eu o teria feito imortal, mas tu impediste a minha tentativa. Ainda assim ele há de ser grande, há de cumprir uma missão. Há de ensinar a humanidade a fazer o uso do arado e também sobre as recompensas que o cultivo do solo podem trazer. Assim falando, envolveu-se em uma nuvem e montando sua carruagem, partiu. Ceres continuou a procura pela filha, passando de terra em terra e através de mares e de rios, até que depois de muito tempo retornou a Sicília, de onde iniciara a jornada, e ali se quedou às margens do rio Cíano, onde Plutão havia aberto uma passagem para conduzir sua presa aos seus domínios. A ninfa do rio sentia vontade de contar à deusa tudo o que havia testemunhado, mas não ousava fazê-lo por medo de Plutão. Então se limitou a pegar a guirlanda que Prosérpina havia deixado cair em sua fuga e fez que chegasse aos pés de Ceres. Vendo o objeto, a deusa não mais teve dúvidas da perda da filha, mas ainda não compreendia a causa e o culpou a terra inocente pelo ocorrido. Solo ingrato, disse, que dotei de fertilidade e revesti com folhagem, e nutri com cereais, não mais receberás os meus favores. Então o gado morreu, o arado quebrou-se no sulco, as sementes não germinaram. Havia sol e chuva em demasia, os pássaros roubaram as sementes. Cardos e sarças eram os únicos vegetais que cresciam. Observando tudo isso, a fonte Aretusa intercedeu pela terra. Deusa, disse ela, não culpes a terra. Ela abriu-se involuntariamente para que tua filha passasse. Posso contar-te qual foi o destino da moça, pois fui testemunha. Não sou natural daqui, venho de Elis. Eu era uma ninfa dos bosques e adorava caçar. Minha beleza era louvada, mas eu não me importava com isso e preferia vangloriar-me de meus feitos nas caçadas. Um dia regressava do bosque, aquecida pelo exercício, quando observei um riacho fluindo silenciosamente, de águas tão translúcidas que poderias contar as ágatas no fundo. Os salgueiros faziam sombra sobre ele e as margens gramadas desciam para as margens da água. Aproximei-me e coloquei os pés na água. Continuei entrando no riacho até que meus joelhos estivessem submersos e, não contente com isso, joguei minhas vestes sobre os salgueiros e mergulhei. Enquanto brincava na água, ouvi um murmúrio indistinto que subia das profundezas do riacho e saía apressada na margem mais próxima. A voz dizia: Por que foges, Aretusa? Eu sou Alfeu, o deus do riacho. Corri, ele me perseguiu. Alfeu não era mais rápido que eu, mas era mais forte. E subjugou-me quando fraquejei. Finalmente, exausta, chorei pedindo por auxílio a Diana. Ajuda-me, Deus, ajuda tua devota. A deusa ouviu e envolveu-me repentinamente numa nuvem espessa. O rio Deus olhou para um lado e para o outro e por 2 vezes aproximou-se de mim, mas não conseguiu encontrar-me. Aretusa, Aretusa, ele bradou. Oh, como tremi, como um cordeiro que sente a aproximação do lobo uivando fora do redil. Um suor frio tomou-me, meus cabelos desceram como correnteza. No lugar em que pisava formou-se uma poça.
Em resumo, num tempo menor do que esse que levei para contar a história, transformei-me numa fonte. Mas Alfeu reconheceu-me ainda com essa forma e tentou unir a sua água com a minha. Diana partiu o solo e eu, esforçando-me para escapar de Alfeu, mergulhei na caverna e através das entranhas da terra saí aqui na Sicília. Quando passei pelas profundezas da terra, avistei a tua Prosérpina. Ela estava triste, mas não havia desespero em sua face. Sua aparência revelava que se tornara uma rainha, a rainha do Érebo, a poderosa noiva do monarca do reino dos mortos. Quando Ceres ouviu isso, quedou-se estupefata por um momento. Então virou sua carruagem na direção do sol, do céu, e apressou-se para se apresentar perante o trono de Júpiter. Contou a história de sua perda e implorou a Júpiter que interferisse para resgatar sua filha. Júpiter aceitou ajudar, mas com uma condição, a saber, que Prosérpina, durante sua estada nos reinos inferiores, não se tivesse alimentado. De outro modo, as moiras proibiriam a sua libertação. Em seguida, Mercúrio foi enviado em companhia da primavera para solicitar a Plutão que entregasse Prosérpina. O astuto monarca aceitou cooperar. Porém, que infelicidade! A jovem havia tomado o suco doce que Plutão lhe oferecera, extraído de algumas sementes. Isso foi o suficiente para impedir a sua completa libertação. Mas selou-se um acordo pelo qual Prosérpina passaria metade do tempo com a mãe e o restante do tempo com o marido Plutão. Ceres contentou-se com esse acordo e restaurou a terra. Recordou-se então de Celeus e de sua família e da promessa ao jovem filho dele, Triptólemo. Quando o menino cresceu, ela ensinou a usar o arado e como cultivar as sementes. Levou em sua carruagem puxada por dragões alados através de todas as regiões da terra, compartilhando com a humanidade valiosos grãos e as habilidades da agricultura. Depois de seu retorno, Triptólemo construiu um templo magnífico em homenagem a Ceres em Eleusis e estabeleceu o culto à deusa sob o nome de Mistérios de Eleusis, os quais, no esplendor e na solenidade da sua observância, ultrapassam todas as outras celebrações religiosas entre os gregos. Pouca dúvida pode haver de que a história de Ceres e Prosérpina é uma alegoria. Prosérpina representa a semente do milho, que quando jogada no solo permanece ali oculta, ou seja, carregada pelo deus das profundezas. Depois a semente reaparece, ou seja, Prosérpina é restituída à sua mãe. A primavera reconduz à luz do dia. Bonito, né? Eu lembro que a professora também contou esse mito, marcou muito. Aqui o autor traz alguns autores que usaram esse mito, né? Milton refere-se à história de Prosérpina em Paraíso Perdido no livro 4. Não era de Hena aquele campo belo, onde Prosérpina colhia flores, sendo ela mesma uma flor mais bela, colhida pelo sombrio Deus, o que custou a Ceres tanta dor quando a procurava pelo mundo. Possa com esse paraíso do Éden rivalizar. Rude, em sua ode à melancolia, faz a mesma alusão de maneira muito bela. Perdoa se após um tempo eu ouvido pela ação da dor, o êxtase de agora, como a Prosérpina devem ter caído ao ver Plutão as flores que apanhara. O rio Alfeu de fato desaparece no subsolo em parte do seu curso, seguindo por canais subterrâneos até aparecer novamente. Então a gente percebe que na procura que Ceres faz pela filha Prosérpina, isso aqui nós estamos percebendo que o autor usa os nomes latinos, romanos para os deuses, né? Então nós vimos a história de Alfeu, a história também dessa ninfa que se transformou num riacho, né? Então, assim, o mito ele abre para outros mitos também. A Aretusa, né? A fonte de Aretusa. Então, aqui ele está dizendo, né? De fato, esse rio Alfeu ele se esconde em alguns canais subterrâneos. Já se disse que Aretusa, a fonte siciliana, era o mesmo riacho que, após passar debaixo do mar, voltou à superfície na Sicília. Daí a lenda de que uma taça, atirada no Alfeu, apareceu novamente em Aretusa. É sobre essa fábula do curso subterrâneo do Alfeu que versa o poema Kublai Khan, de Coleridge. O poema diz: Kublai Khan, em Xanadu,
ergueu sua imensa casa de prazeres. No ponto em que se lança o Alfeu, sob as cavernas, o rio que se escondeu nas profundezas dos mares. Em um dos poemas juvenis de Moore, ele fala da mesma história e do costume de se jogar guirlandas e outros objetos leves na correnteza, para que sejam levados pelo subterrâneo e reapareçam do outro lado. Trecho do poema. Ó meu amado, ó divina beldade, que alegria quando dois espíritos têm tanta afinidade. Como ele e o rio Deus, cujas águas vão pelo subterrâneo. A luz do coração em triunfas guirlandas leva, pelas virgens olímpicas lançadas como tributo à deusa Aretusa. Que alegria, que júbilo seria o seu de se encontrar com a fonte amada. O seguinte extrato das Rimas na Estrada de Moore dá uma descrição de uma celebrada pintura de Albano em Milão chamada Dança dos Amores. Mais um trecho. Este é pelo ladrão que levou a flor de hena da terra. Esses moleques celebram sua dança de alegria. Em torno da árvore verdejante como fadas sobre a charneca, aquelas que estão mais próximas unidas em brilhante ordem, face após face como botões de rosa em uma coroa, e aquelas mais distantes mostrando por debaixo das asas das demais seus olhinhos de luz, enquanto veem. Entre as nuvens seu irmão mais velho, que apenas voou, conta com um sorriso estático. Essa brincadeira de Plutão para sua mãe encantada, que se vira para saudar as novidades com um beijo. É bonito esse mito, né, de Proserpina e Ceres. Essa história da questão da agricultura, né, da primavera que retorna. Livro da mitologia, Thomas Buffett. Um abraço, até mais.